Longe do que hoje nós conhecemos como Centro Histórico de João Pessoa, nós viemos até aqui, a Ponte do Rio Gramame, que é uma ponte importante na história de João Pessoa, não é, professor? Sim, sim, porque as pessoas tendem a imaginar o município apenas como sua área urbana, né? Mas o município tem uma vasta área rural e desde o seu início, desde a colonização, por exemplo, havia uma série de aldeamentos indígenas em torno da antiga Filipéia, né? E esses aldeamentos estavam ligados à vida na cidade, né? Muitos forneciam, inclusive, mandioca, farinha, enfim, outros mantimentos para abastecer o mercado urbano. Toda a questão também, muitas vezes, quando você tinha guerras, que algumas tribos indígenas aliadas acabavam participando ao lado dos colonos, enfim, tem uma complexa rede, né, de presença de colonial em toda essa região. Então, os suprimentos que chegavam a João Pessoa, que abasteciam o comércio de João Pessoa, vinham de onde? A maioria de Recife? Uma parte de Recife, vinha uma parte por navegação de cabotagem pelo mar, né, do Porto do Recife, mas você tinha, por exemplo, as chamadas freguesias da Mata Sul paraibana, e do norte de Pernambuco. Então, Jacoca, Taquara, que ficavam aqui nessa área sul. Havia muito plantio de mandioca, né, até onde a gente tem as informações, e essa mandioca era justamente fundamental para abastecer o mercado urbano. Há, inclusive, um dos documentos da Câmara, né, no qual o presidente da província notifica a Câmara que a ponte, né, era uma ponte, enfim, primitiva, de madeira, ela estava em vias de cair e, caso caísse, ia ser um caos no abastecimento da cidade. Como é que era o comércio nessa época? Há registros nos documentos encontrados lá na Câmara? Poucos registros, né? Enfim, bastante limitado para as condições da cidade, né? Para as condições técnicas, quer dizer, transportes. Né? Transportes ou se fazia as coisas a pé ou em carros de tração animal, né? Enfim, trazia em lombo de burro ou mesmo em carroças, enfim, carros de tração animal. E todo mundo passava por aqui? Aqui era um dos pontos principais, né? Na ponte primitiva. Então, tanto é que é um dos lugares onde mais aparece documentação, porque era vital para o abastecimento da cidade. E na cidade, quer dizer, a pessoa que está vendo esse documentário hoje, né, tem que fazer um exercício de pensar o que seria a dieta de 200 anos atrás. Não havia geladeira nas casas, então a carne, logo que ela era abatida, ou era consumida imediatamente ou salgada, né? O acesso a uma série de produtos que se tem hoje em dia na despensa de casa era impensável, né? Esse monte de laticínios, enlatados, nada disso havia, né? Então era tudo bastante restrito em termos de condição da dieta. Professor, entre esses documentos encontrados na Câmara, um deles refere-se às urupembas. O que é que era? Bom, o linguajar da época, a urupemba, grosso modo, é uma peneira de palha, peneirar trançada. De palha, trançada, enfim. Mas era um linguajar também que servia para designar algo que era comum nas cidades, que era um tipo de uma treliça que ficava nas portas e janelas para manter a ventilação, mas de certa maneira isolar o ambiente interior do ambiente externo, né? E aparece esse documento, a gente conhece certos estudos de história sobre Salvador, Rio de Janeiro e tal, e aparece esse documento confirmando, enfim, que isso havia na Paraíba, que era haver urupembas nas portas e janelas das casas, e aquilo ali fazia com que as pessoas de dentro vissem o que acontecia fora, e quem estava fora não percebia que era observado, né? Isso era considerado um foco de fofoca, de cochicho. Então é um documento muito sugestivo, porque é o presidente da província dizendo assim, esse uso antigo e impolítico das urupembas deve ser combatido e elas devem ser retiradas da cidade da Paraíba, porque isso é uma coisa de um tempo arcaico,
né? Então imagine alguém no começo do século XIX falando que algo que está lá mais para trás é arcaico e rústico. O que nós temos aqui da ponte é de concreto. A primeira ponte o senhor disse que era de madeira. Sim, sim. Mas a imagem que a gente tem, gente, olha, é linda, né? Porque a preservação do verde, né? A mata ciliar, tudo que tem aqui hoje ainda são resquícios do que foi preservado desde o passado. Aqui era um lugar perigoso? Existem registros, por exemplo, de violência, assalto, daquela época? Há um registro, um dos documentos, exatamente do presidente da província, notificando a Câmara que estava havendo uma série de assaltos justamente na região da ponte de Gramame, porque era a região onde se traficava as mercadorias que iam e voltavam de Pernambuco, né? Tinha um tráfico intenso para os padrões da época, então era um lugar bem apropriado, como a gente tem hoje em dia os roubos de cargas em certas estradas, então aqui era um ponto delicado, né, do ponto de vista da segurança pública na cidade. Professor, como era o comércio? O senhor fala que os suprimentos vinham especialmente de Pernambuco para cá, mas como é que funcionava o nosso comércio? O que é que a gente tinha de lojas na época? Olha, encontramos poucos documentos a respeito disso, mas sabe-se que tem boticas, né, que normalmente eram como se fossem farmácias hoje em dia, né, que vendiam produtos. O açougue público, né, que a Câmara controlava muito essa questão do açougue, porque se faltasse carne, e a carne era um gênero alimentício essencial, né? Enfim, um comércio muito restrito, bastante limitado, algumas lojas de fazendas. Há notícia de um documento informando que havia pequenos teares para fabricação de tecidos caseiros, deviam ser tecidos grosseiros, né? A pesca, né, então era limitada à região do Rio Paraíba e a pesca que vinha de Tambaú, ali na região onde é a Cruz do Peixe, que havia um antiquíssimo mercado de peixe. Hoje em dia a Cruz do Peixe fica ali onde tem a estação da Energisa, em frente ao Colégio Lourdinas, ali deve ter existido um primitivo mercado de peixe, né? E na parte baixa da cidade, no Varadouro, né, a gente encontrou também referências à existência de olarias, né, a fabricação, enfim, de objetos de barro, pescarias, né, coleta de mariscos, enfim, de crustáceos, e plantio de capim, que era justamente para abastecimento das montarias, né, que faziam transporte na cidade. Professor, a Grande João Pessoa é abastecida por Gramame e Mamuaba, que tem a capacidade de mais de 56 milhões de metros cúbicos, Marés, mais de 2 milhões de metros cúbicos. Então nós temos água e a gente sabe, segundo a ESA, 650 poços são registrados pela ESA que captam água para empresas, condomínios, casas, que não utilizam a água pública, não é? A água que é tratada pela Cagepa. Antigamente, como é que as pessoas tinham acesso à água em João Pessoa? Eram chafarizes, eram bicas, como é que isso funcionava? Existiam os donos da água? Sim, a água é um capítulo bem complexo, né? Inicialmente até cabe destacar uma tese de doutorado de um colega da UFPB, da área de geografia, que ele tentou entender como era a questão da definição do sítio onde a cidade foi construída e da relação disso com a geologia e a presença de água, né? Que era capital. Você não vai conseguir estabelecer uma cidade onde você não tenha recurso hídrico, né? E a Filipéia, né, ela tinha uma boa capacidade, né, de abastecer a sua população, porque tinha uma série de olhos d'água naturais, né, muitas cacimbas e tal. As que ficaram registradas, né, a gente ainda hoje a bica do Parque Arru da Câmara, que enfim é a mais conhecida e preservada ainda. Havia uma biquinha chamada Maria Feia, que ela ficaria ali na região que vai para Mandacaru, né? A de São Francisco, a de Santo Antônio, perdão, que fica no convento franciscano, a dos Milagres, na famosa Praça da Socic, que ela ainda tem o registro dela na parede, enfim, ainda tem uns vestígios dela, a do Gravatá, que ficaria ali na Maciel Pinheiro, né, próxima do terminal de integração, e a Cacimba do Povo,
né, que ficaria ali mais ou menos próximo das trincheiras na descida para o distrito mecânico. Então havia essas as principais. Cacimbas particulares, você vai achar notícias, por exemplo, de pessoas vendendo água nessas cacimbas particulares. E as pessoas carregavam essa água em latas, no lombo de burro, era assim? Havia inclusive uma profissão à época, né, enfim, em todo o Brasil e evidentemente na cidade da Paraíba, que era o aguadeiro, né? Normalmente era uma pessoa que tinha burro, barris, né? Ela abastecia muito cedo esses barris e saía vendendo água nos domicílios, né? Obviamente, depois de um tempo, essa profissão desaparece quando a água é encanada, né? Havia disputa? O dono da água vendia essa água? De que maneira isso era feito? Olha, basicamente é o seguinte, quem tinha recursos, a água chegava a essa pessoa. Quem não tinha recursos, tinha que ir atrás da água. O princípio é mais ou menos esse. Então você tinha proprietários de grandes sobrados e tal, casas grandes, que muitas vezes eles tinham cacimbas particulares no fundo das suas casas, aqueles poços que eles cavavam, então a casa era abastecida internamente. E tinha empregados, escravos, enfim. Quando era a situação de pessoas de outras condições, elas se dirigiam, enfim, aos chafarizes públicos, às bicas, enfim, e ali elas obtinham a água, né? E às vezes havia conflitos, né? Um dos documentos mais interessantes que nós localizamos, ele é um documento no qual um vereador, na época, chamado José Gomes Pessoa, isso em 1825, ele é chamado no lugar das convertidas para apartar uma briga, né? Literalmente é isso que está havendo. O que era esse lugar das convertidas? O lugar das convertidas hoje em dia é a rua Maciel Pinheiro, né? Existiu ali uma casa que era chamada Casa das Convertidas para mulheres que tinham deixado a prostituição, era considerada assim. E próximo desse lugar havia uma cacimba, até onde o documento nos permite entender, essa cacimba tinha uso público, né? E esse padre, chamado Antônio Lourenço, cerca essa região, ele alegava ser o dono, que ali seria uma propriedade privada. Vai existir uma disputa e o vereador vai lá para tomar ciência, enfim, tomar um posicionamento. E ele faz um relatório para a Câmara dizendo que tinha ido, acusa o padre de estar fazendo aquilo indevidamente. Inclusive ele diz assim, e ele cercou maquiavelicamente a cacimba e está cobrando pelo uso das pessoas que moram no lugar, até de umas mulheres apelidadas as Venâncias, né? E a gente ficou curioso, imaginando quem seriam essas personagens, né? Elas existiram em algum tempo na nossa cidade e sobrou esse nome, as Venâncias. Cabe a qualquer um de nós imaginar quem elas devem ter sido. Professor, o documento das Urupembas traz a proibição do uso das urupembas. Sim. Mas isso não impedia que a fofoca circulasse ou que as informações vindas, por exemplo, do Império, as decisões da cidade, circulassem. Quais são os locais que esses documentos revelam em que isso acontecia com mais frequência, né? Sim. Primeiro o seguinte, as pessoas hoje em dia pegam o celular, a internet, enfim, e se a coisa demora mais do que 5 segundos já dá um ataque de ansiedade, né? Então, primeiro a velocidade das coisas era bem diferente. Você vê, o documento que fala do nascimento do Dom Pedro II só é notificado à Câmara já fazia 40 dias que havia nascido o herdeiro do trono, né? Então você imagine, demorar 40 dias para uma notícia que era uma notícia de grande importância. Então as coisas eram bem mais lentas, né? E os meios de difusão também eram outros, né? Mercados públicos, fontes, bicas, chafarizes, eram lugares onde as pessoas cruzavam e falavam, as notícias chegavam. Você imagine uma tropa de burros saindo aí de Pernambuco, chegando na velha Paraíba, trazendo as notícias, né? Iam para o mercado descarregar lá a farinha e junto com a farinha iam vir notícias, iam vir fofocas. Também nas bicas, nas fontes, né? Eram lugares às vezes complicados, porque, digamos, de manhã cedo acumulava gente nas filas, empregados, escravos, enfim, para pegarem água, levarem para as casas, e alguém furava a fila, então era sempre um lugar de certa tensão,
de briga, de disputas. Quer dizer, hoje em dia a gente usa a internet para circular notícia e para brigar, mas não faltava lugares nem ocasiões para que essas coisas acontecessem em séculos passados. A gente estava falando das fontes, né, dos locais onde as pessoas buscavam água. Aí a gente não tem como esquecer dos esgotos. Não existia o esgotamento sanitário que nós temos hoje, Sim. obviamente. E se fala de um beco chamado Beco do Inferno, que estava situado ali próximo ao hoje, que a gente conhece como Terceirão. Existem registros de documentos lá da Câmara, de pedidos, por exemplo, da população para limpeza? Como é que isso acontecia? Olha, desses documentos encontrados não, mas a gente tem por intermédio de outros autores que localizaram, o caso desse Beco do Inferno, por exemplo. Ele ficava entre as casas que tinham frente para a Duque de Caxias, atual, que era a Rua Direita, e a General Osório, que era a Rua Nova. Então era um beco, a gente chamaria uma servidão, nos fundos das grandes casas ali, que se usava para, enfim, jogar dejetos, circular baldes com excrementos e essa coisa toda, né? Escolhia-se determinados lugares, né, onde isso aí era descartado, ocorria literalmente a céu aberto, né? Então, as notícias que se tem das crônicas e tal é que a situação sanitária não só da cidade da Paraíba, é bom que se diga, mas das cidades brasileiras em geral, a situação sanitária era muito precária, né? Então eram comuns epidemias, né, certas doenças que hoje em dia são relativamente fáceis de ser debeladas e tratadas, eram doenças endêmicas e constantes, né? Enfim, mortalidade infantil bem mais alta, a expectativa de vida bem mais baixa, enfim, esses dados, sem dúvida, houve um avanço, não um avanço que tivesse contemplado toda a população. A gente sabe ainda que grande parte da população padece, né, de precariedades. Mas do ponto de vista técnico, houve sim avanço que permitiu que, na média, essa condição fosse bem mais equacionada, né? Agora havia outros becos, outros lugares de descarte e devia ser uma situação muito... Quando a gente vê essas imagens antigas de cidades, né, a gente vê as imagens, às vezes fica fascinado, só que as imagens não registram cheiros, né? E se alguém se desse ao trabalho de cheirar uma cidade dessa, você imagine. Hoje em dia a gente reclama da poluição do cano de escape de carros, caminhões e ônibus, né? Você não tinha o cano de escape dos carros, mas você tinha burros e cavalos andando pela cidade né, descartando, enfim, sólidos e líquidos nas vias públicas, né? Então a cidade devia ter um cheiro muito peculiar, né, com esgotos correndo a céu aberto, né? No início do programa, o senhor falou da função dos vereadores na época. Que eles não tinham a função que a gente conhece hoje, de legislar, de fiscalizar, de acompanhar o que é feito pela administração, né, pelo executivo. Os vereadores passam um tempo na história do nosso país com as casas fechadas. Depois eles retomam e a gente comemorou aí os 70 anos da volta das casas legislativas. Mudou muita coisa? O comportamento da população mudou? A postura do político mudou? Olha, um dos mestres da historiografia, Mark Bloch, ele diz que o tempo da história é um tempo de permanências e mudanças, né? Então, há determinadas permanências ao longo do tempo, né, em termos de relações de poder, em termos de exclusão social, há muitos desafios aí pela frente. Há também outras mudanças, sem dúvida, né? Quer dizer, se você for pensar desses documentos recém-localizados, lá por volta de 1824, 25, era um país e era uma cidade onde se vendiam pessoas, a escravidão era legal, né? Hoje em dia a gente sabe que, enfim, por mais que alguns queiram até, é uma prática ilegal, né? Nós tivemos avanços sociais, sim, ao longo desses 2 séculos, nós tivemos mudanças, talvez não tantas quanto alguns gostariam, talvez não tão rápido quanto a maioria de nós esperaria, mas a gente, quando compara o tempo histórico e pensa na nossa cidade há 200 ou há 300 anos atrás e pensa nela hoje, tem que perceber exatamente, ponderar essas dinâmicas de permanências e mudanças. Professor, nesse pequeno momento que a TV Câmara homenageia a cidade de João Pessoa, a gente fala de história,
Mas aí a gente percebe que o que há de mais forte na nossa cidade, além do povo pessoense, é o que os colonizadores perceberam quando chegaram nessa terra. O verde, os rios, a nossa natureza, a localização da nossa cidade. É importante preservar o meio ambiente também, a nossa história, fazer o nosso povo conhecer a nossa história? Sim, com certeza. Veja, a ação humana, né, isso os melhores historiadores sempre dizem, ela pode ser pensada em dois níveis. Das relações entre os seres humanos entre si e das relações entre os seres humanos e o mundo natural, né? Então é com base nesse conjunto de relações que a gente consegue entender, né, como é que essas coisas funcionam. Não há uma cidade ambientalmente saudável se ela não for socialmente saudável. Não há cidade socialmente saudável se ela também não for ambientalmente saudável. Essas coisas acabam se interpenetrando, né? Então, a cidade de João Pessoa está chegando próximo de 1 milhão de habitantes, né? Um momento de inflexão e é um momento no qual se precisa pensar nas escolhas, né? Porque a gente costuma pensar a história de uma maneira errada como a ciência do passado, né? E não é. História é a condição que a gente tem que entender o nosso presente na perspectiva do tempo passado e conseguir olhar um pouco para o futuro, né? As escolhas que agora, em 2019, 2020 e nos próximos anos nós fizermos, vão determinar o que vai ser o futuro dessa cidade. Ela pode ser um lugar agradável para todos, ou nós podemos transformá-la num lugar absolutamente insuportável para cada um. Então as escolhas têm que ser feitas, pensadas, né? E a gente estudar, entender a nossa cidade é fundamental, né? Dar palpites à toa e ficar gritando uns contra os outros não vai ajudar muita coisa. A inteligência ainda é um grande patrimônio. E conhecer ainda é o melhor caminho, não é, professor? Ainda. E é com essa reflexão sobre o presente, o passado, as decisões de hoje, as perspectivas para o futuro, que nós encerramos essa homenagem que a TV Câmara faz à capital paraibana, aos 434 anos de aniversário da nossa cidade.